Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Maria Carmo, estou aqui com a professora Daniela da GovChain Lab, temos o Átilo aqui e nós vamos começar esse Town Hall introduzindo um pouquinho de conceitos um pouco antes da Web3, né? Da, da revolução blockchain e Bitcoin. Uma boa tarde, José, Átilo, Maria. Nós estamos aqui. Essa é uma atividade do Hub Cardano Online Brasil, que foi aprovado no Catalyst. Para quem não sabe, o Catalyst é o fundo de inovação da Cardano, né? Então, qualquer pessoa pode inscrever um projeto lá no Catalyst e aí ocorre uma votação da comunidade para saber, né, quais são os projetos que serão financiados pelo Tesouro. Então, faltava aqui um Town Hall, não é mais focado no Brasil, porque nós temos o Town Hall América Latina, só que na América Latina tinha uma baixíssima participação de brasileiros por conta do idioma, que era falado em espanhol. Então, nós estamos iniciando agora esse Town Hall aqui no Brasil, mas pouco a pouco nós vamos disseminando, crescendo, como nós efetivamente começamos agora. A intenção é expandindo pouco a pouco. E as apresentações que a Maria vai fazer aqui, tem o objetivo de explicar para vocês como funciona o ecossistema, tá? Mais para frente, quais são as oportunidades, ela vai explicar também um pouco de airdrop, o que tem no ecossistema Cardano, além das oportunidades, e claro, o contexto, onde vocês estão entrando, qual é o contexto atual aqui da Cardano, até porque, para vocês entenderem quais são as oportunidades, precisam entender também o contexto em que essas oportunidades estão inseridas. Então, aqui hoje a Maria vai falar um pouco sobre a questão da governança, né, que é algo muito importante para a gente agora, que é uma blockchain descentralizada efetivamente, as decisões estão sendo tomadas pela comunidade, então vocês vão entender um pouco mais sobre esse contexto e sobre essa evolução que nós estamos, não é, nesse exato momento. Olá, pessoal, meu nome é Maria Carmo, eu vou ajudar a Daniela aqui nessa missão com a GovChain Lab, de apresentar vários eventos e várias atividades para a comunidade através do Hub Online. Eu peço muito obrigado por você estar aqui, por você demonstrar interesse. Eu espero que esse seja um passo positivo na sua trajetória em cripto, se você está chegando agora ou se você está no meio do caminho, que essa apresentação possa agregar alguma coisa para você, porque cripto, como eu já falei, ele como fala, multidisciplinar, como a gente fala na escola, e às vezes a gente está nessas apresentações e a gente aprende alguma coisa que dá um clique e de repente você abre uma startup, de repente você também escreve uma proposta no Catalyst, de repente você também se torna membro das organizações constituído por membros na comunidade. Então, para falar um pouco dessa revolução, nós estamos na Web3. Nós fizemos essa viagem desde lá de 2009, no primeiro bloco de Bitcoin, até aqui. Nós estamos em 2025. E aí houve essa progressão na internet, que no caso da blockchain, ela evoluiu. Tem a blockchain de primeira geração, que é o Bitcoin, segunda geração, que é Ethereum, e a terceira geração, que é Cardano. E a internet, mesmo que a gente assim não tenha percebido, ela também evoluiu. Ela não está aqui nesse slide, que é a Web 1. Lembra quando a gente acessava a internet, os sites tinham uma cor estranha, ou era muito escuro, ou era muito claro, ou às vezes dava uma coisa assim na sua visão que você não conseguia ler. E muitas vezes você nem conseguia interagir com a pessoa que escreveu aquele texto, você não podia nem concordar e nem concordar. E aí veio o Web 2, que todo mundo conhece, que está aqui, ó, todas essas empresas que vocês sabem, Google, Amazon, Dropbox, várias empresas tomaram a dianteira dessa revolução, que eu falo que foi a revolução da internet ali por volta dos anos 2000, e agora a gente está numa outra revolução, que é a de blockchain, a Web 3, e aí você pode ver que nessa apresentação eu estou te apresentando a empresa na Web 2, como você conhece, que são empresas famosas, e quais são essas empresas na Web 3. Eu não estou falando vou fazer um disclaimer, nada aqui
para investimento, é para estudo, para pesquisa. Eu não sou um especialista em investimentos, então eu preciso fazer esse disclaimer, tá bom? Aí você pode ver, por exemplo, aqui, ó, um bem famoso, Spotify. Em Web3, quem que está fazendo esse trabalho hoje? Pode ser, pessoal, que já exista uma plataforma melhor ou maior que a Áudios, mas eu vou fazer essa comparação com a Áudios, por exemplo, né, que todo mundo conhece, e tem várias outras. Então, assim como a internet evoluiu, chegamos na Web3, blockchain também evoluiu, e é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Nós vamos falar especificamente de Cardano, porém, essa revolução começou com Bitcoin, e isso tem implicações no futuro de como o Bitcoin desculpa. Como o Bitcoin vai conseguir interagir com o ecossistema do Bitcoin, vai conseguir interagir com o ecossistema da Cardano, que é muito interessante. Foi essa evolução que veio depois aí desde 2015, foi lançado em 2017. E vou falar um pouco dessa trajetória, porque as pessoas têm muito essa coisa, Cardano não constrói, Cardano não tem nada, e não sei o que. Tem sim, aí eu vou mostrar para vocês passo a passo sobre isso. E aí a gente tem aqui o que é Cardano, a blockchain de terceira geração que eu já falei para você. Aí, na época que essa apresentação foi feita, tinha 70% das ADAs em stake. Às vezes tem um pouquinho mais, às vezes tem um pouquinho menos. Os validadores, que são a pool. Por exemplo, em Bitcoin você tem lá os processadores para conseguir cunhar um bloco. Aqui na blockchain da Cardano você tem as pools que mineram os blocos e dividem as recompensas, certo? E aí aqui também a gente já tem NFT, já tem DeFi, já tem contratos inteligentes. E aí eu também vou falar um pouquinho mais na frente sobre esse gasto de energia aqui, mas não vou me aprofundar. E a outra coisa que se autofinancia, que foi esse nome que a gente já falou algumas vezes, que a gente falou do Catalyst. Ela tem um tesouro Catalyst. Por quê? Toda vez que você transfere um token, ou você transfere ADA, ou você transfere NFT, você normalmente em outra rede você tem que pagar uma taxa diferente. Na Cardano é diferente, você paga uma taxa e você pode enviar os 3 ou vários deles, ou fazer uma transação para 1000 pessoas numa única transação. E aí isso traz a questão da economia para as pessoas, a questão da taxa. Porque quando você vai abrir um negócio, ou você vai mintar um NFT e tal, você não quer que tenha uma taxa exorbitante, você inclusive que está iniciando. Imagina você iniciando e já ter que pagar uma taxa de $50. Um exemplo. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do roadmap, que foi quando iniciou na era Byron em 2017, quando só podia comprar e vender nada, guardar na sua carteira. E aí em 2020, 3 anos depois, nós tivemos esse fork, a Shell, onde nasceram as stake pools. Nós viviam a IOG cuidava da produção de blocos, e aí quando veio a Shell, o hard fork, passaram a ser as pools. Inclusive eu vou falar da Cardanistas mais tarde. Então, nós evoluímos no tempo da Shell, nós somos o hard fork Alonso, que deu a capacidade de se escrever smart contracts na chain. E progredimos, saímos do Gogen e fomos até o baixo. Mas agora nós estamos num momento muito interessante, que nós não estamos só na era baixo, nós estamos na era baixo e na era Voltaire, que quando a gente fala sempre de governança, a gente está falando sempre quando a rede ganhou a capacidade de todos os detentores de ADA poderem votar na rede. E aí quando eu falo que a gente está ali no limiar do baixo e do Voltaire, porque ao mesmo tempo a gente tem essa ferramenta chamada Hydra, está sendo desenvolvida, mais ou menos como a Lightning do Bitcoin, e está sendo desenvolvida para processar muitas transações por segundo. Inclusive já houveram vários testes reais, ao vivo, em evento, e as pessoas dizem que realmente a capacidade é gigantesca. Aí falar um pouco da descentralização, que é a questão das pools, que eu já falei para vocês que são mais de 3.000, e você pode ver aqui, ó, que praticamente todas as regiões estão cobertas com pessoas rodando pools e validando as transações. E aqui tem um pouco aqui do impacto ambiental, pessoas mais técnicas podem concordar ou discordar, mas dizem que a Cardano roda com a mesma quantidade de energia que uma casa de 4 quartos, né? Uma família grande, e que Bitcoin estaria aí usando
a mesma quantidade de energia que alguns países. E aí, nós estamos aqui nessa última era, já aconteceu o hard fork, nós já podemos votar, que traz a principal CIP, no qual é baseado tudo, até a criação dos novos atores na rede, digamos aqui, né? Os DREPs, onde a comunidade vai poder ir lá na carteira e delegar o voto para esse DREP. Mas você não precisa só ir na carteira, você também pode ser o próprio DREP, se representar também. Tá mostrando, Dani? Sabe? Eu queria o Você link quer da mostrar o site, GovTool. alguma coisa? Isso, Ah, eu queria mostrar o site do GovTool. tá. Ok. Vou botar o link aqui também. Ah, legal. Então, pessoal, e aí o que aconteceu? A Cardano foi evoluindo, recebeu todos esses forks e agora a comunidade pode votar. E aí tem essa ferramenta aqui chamando Cardano GovTool, né? Aonde você pode conectar a sua carteira. Você sabe um pouquinho? Aqui, ó, no primeiro, vou explicar um por um aqui, ó. Delegue o seu voto. Aqui embaixo. Aí tem aqui, se transforme num DREP. Aí tem mais um, mais embaixo, mais um. Vote diretamente, né? Se torne um votante direto. E aqui você pode submeter ações de governança e você pode propor mudanças. Aqui acontece uma série de coisas. Tudo que for proposto aqui vai sempre ter uma realidade check pela comunidade e ter o voto. E aí aqui a gente tem esses aqui estão... Oi? São algumas ações de governança que submeteram. Isso, que está aberto para voto da comunidade. Você pode cobrar o seu DREP, a pessoa que você escolheu, para te representar na blockchain. Então, eles podem votar uma série de coisas e você precisa ficar sempre próximo de quem você escolhe para você verificar se ele está ali, como é que eu falo? Votando de acordo com aquilo que você acha correto. Aí aqui tem uma lista gigantesca de DREPs. A gente vai colocar o link da lista aqui do pessoal da América Latina aqui na descrição do vídeo, que daí você pode escolher quem você quer. Eu só falo assim, distribua os seus votos, votem em outras pessoas que vocês também acreditam que tem uma quantidade de voto menor, porque a comunidade tem conversado muito sobre essa questão de muito voto alocado para poucas pessoas. Então, assim, eu peço, mas é claro, é você que vai decidir, quando você for decidir, se já tem um DREP com muito voto, sei lá, 2 milhões de votos, não sei exatamente quanto que seria a quantidade correta. Vote em outra pessoa, permita que essa pessoa também consiga fazer o trabalho de DREP. Quanto mais DREP, melhor, porque quanto mais opinião, melhor. Normalmente, eles vão colocar aqui algumas informações, né? Sobre o que eles pensam, redes sociais próximas, alguns publicam código de ética, tá? Nós fizemos aqui no Brasil o treinamento de rap, tá? Para quem quiser se tornar um DREP. E uma das orientações é que tenha um código de ética, não é? Como é que você vai atuar, quais são os seus limites, se você tem, por exemplo, um conflito de interesses. Então, tudo isso vocês podem analisar se a pessoa colocou ou não. Não é porque não dá para a gente também colocar só porque a pessoa tem poucos votos, mas ela também não se esforçou em mostrar a que ela veio, não é? O porquê ela está ali como um DREP e porquê ela merece a sua delegação, não é? Então, isso é um esforço também que os menores vão precisar fazer para mostrar a que vieram também. No meu caso, meu DREP é o Jonathan, inclusive ele também já criou um próprio código de ética. Eu acho muito interessante a forma como ele se expõe, como ele explica as opiniões dele. Então tem, como que eu falo, tem outros vídeos, outras apresentações dos DREPs
aqui na América Latina, e aí vocês assistam para saber qual te representa melhor. Porque às vezes um The-Rap vai numa reunião dessa e fica lá, calado, com a câmera fechada. Como que você vai saber a intenção dessa pessoa? Como você vai saber que essa pessoa vai trabalhar se ela não consegue expressar as ideias a quais ela quer defender? Como que você vai escolher dessa forma? Então é muito interessante que vocês engajem, né, se aproximem do The Rap de vocês para ter a sua opinião representada. Eu não sou The Rap, mas eu estou cuidando de outras coisas, como trazer educação e fazer mais material para a comunidade de língua portuguesa. Vocês também podem ser seus próprios D-Raps, né? Não é uma obrigatoriedade de vocês colocarem para outra pessoa, tá? Isso também é uma outra questão. Mas a gente sempre pensa no seguinte: qual é a força que você vai ter, a não ser que você seja uma grande baleia, né? No seu voto. Então é por isso que a gente delega, a gente chama isso de democracia líquida, tá? Que nós podemos escolher e nós também podemos retirar a qualquer momento o poder de voto que nós delegamos. Se essa pessoa votou de uma forma que não foi adequada ou fez algo que você achou inadequado, você pode tirar imediatamente o poder de voto que você delegou para este D-Rap também. Então não existe uma obrigatoriedade de você delegar para um terceiro, mas normalmente nós fazemos isso para dar uma força, não é, a mais naquilo que nós queremos para a rede, naquilo que nós queremos para o futuro ou para as decisões que vão ser tomadas ao longo do tempo, não é? Porque juntos nós podemos ter uma força muito maior. Com certeza. Se você colocar ali nos outcomes, tá, vai mostrar resultados de eleições passadas, de como foi votado, eu acho. Eu acabei tirando aqui a minha tela, deixa eu ver. Compartilhar. Onde? Outcomes. Então aqui, ó, para você ver uma votação. Vou explicar só uma delas, que depois vocês podem vir aqui, pausar e ler cada uma delas. Agora, por exemplo, essa aqui, ó, para diminuir a taxa do tesouro de 20% para 10%. Quer dizer, começar a economizar no tesouro. E o racional por trás disso é para que o tesouro dure mais, para que a blockchain fique sustentável por mais anos. E tem gente na comunidade que concorda e tem gente que não concorda. Aí você tem que procurar o seu The-Rap ou se tornar um The-Rap ou voltar diretamente para que você tenha a sua voz ouvida, né? Isso. Aí vocês conseguem ver aqui o que foi ratificado, proposta que foi ratificada. Exatamente. A gente teve aqui, ó, a Constituição da Cardano. Constituição da Cardano para substituir a Constituição Provisória. Aí foi votado por The-Rap, votado por todo mundo, para poder passar. E também, dependendo da votação, tem uma votação mínima positiva que tem que receber para poder passar. Se não alcançar aquilo, a votação não segue. Enfim, eu espero que as pessoas tenham entendido assim um pouco melhor. É interessante, para quem não acompanhou desde o início, né, no ano passado inteiro, nós ficamos aqui no Brasil muito voltada para falar sobre esse processo constitucional, como foram as consultas. Nós tivemos consultas ao redor do mundo inteiro, não é? E aqui no Brasil nós fizemos a consulta aqui em São Paulo, não é? Lá na ESPM, que foi uma instituição parceira, ESPM Tech. E ali foi um dia inteiro que nós ficamos analisando alguns pontos da Constituição para coletar feedback e submeter depois para que a gente pudesse ajudar a formatar primeiro a Constituição interina até chegar na final, né? No caso, a Maria no caso foi delegada, né? Eu fui a delegada adjunta, digamos assim. Tivemos representantes do Rio de Janeiro também. Nós fomos ano passado para a Argentina e teve essa conferência global lá na Argentina para juntar todos esses feedbacks e os delegados também indicarem e realizar,
não é, seus ponderamentos sobre como estava a Constituição. Então foi um processo assim de muitos debates, bem intenso, não é, para não dizer cansativo, mas só para vocês terem uma ideia de como é o envolvimento e a evolução de cada uma dessas partes, não é? E a partir disso, os representantes, os delegados aprovaram lá na Argentina essa Constituição e depois ela foi submetida para a votação da comunidade. Não é? Sempre tem embates, não é? De gente que gostou, de gente que não gostou, mas isso é normal, ainda mais porque nós estamos falando da democracia líquida em si, de um sistema descentralizado, então, obviamente, que esses choques acontecem. Mas, ao longo do tempo, o importante é que a gente consiga, não é, ter uma síntese e ir avançando pouco a pouco para que esse sistema ele possa se consolidar, mas se transformar também ao longo do tempo, não é? Porque a intenção não é ter um sistema, como poderia dizer, que é duro, que é impossível de ser alterado, não, mas que ele seja maleável o suficiente para conseguir acompanhar o espírito do tempo. Né? A outra coisa que é importante, às vezes você fala assim, nossa, foi uma convenção qualquer na Argentina, aconteceu qualquer coisa. Ali, se as pessoas não estavam percebendo, tinham cientistas observando, pessoas olhando como que isso foi construído e como nós conseguimos fazer isso, porque como que eu falo? É algo único em cripto. Ninguém construiu uma nação digital. Ninguém construiu workshops e treinamento durante um ano inteiro e depois desembocou em uma constituição para toda a comunidade. Então foi um trabalho assim muito extensivo. A gente discutiu praticamente ponto a ponto, inclusive a introdução. Será que a gente fala de Satoshi? Será que a gente não fala de Satoshi? Será que a gente fala de outras coisas? Quem a gente inclui? Porque a gente não pode deixar de reconhecer a contribuição dos outros ecossistemas. Tudo foi debatido. Foi um trabalho intenso de alguns dias. Depois isso foi votado, depois os The Reps também votaram e por aí vai. Você quer que eu complemente mais alguma coisa, Dani? Alguma informação? É importante, sim, a gente precisa continuar. É importante destacar também que em todo esse processo também surgem, como eu sempre falo, oportunidades. Porque muitas vezes as pessoas, né, elas entram em cripto mais com aquela mente mais de cassino em si do que da contribuição, exatamente, não é? Mas o que a gente busca alertar é você consegue sim oportunidades e quanto mais você se envolve, mais oportunidades aparecem, tá? Por exemplo, a gente sempre fala, olha, a era da governança, fiquem bem atentos, porque sempre aparecem oportunidades. Então você pode contribuir com eventos, você pode contribuir com educação, você pode contribuir com desenvolvimento também de plataformas, tá? Porque nós vamos buscar cada vez mais métodos de tornar todo esse sistema transparente, um acompanhamento, não é? Como é que a gente acompanha tudo isso que está acontecendo, tá? Então, pouco a pouco vão ser liberados também editais, seja pelo Intersect, ou seja até mesmo pelo próprio Catalyst, para que esse processo de governança ele seja cada vez mais palatável para todo mundo e que todo mundo consiga também acompanhar o que está acontecendo de uma forma adequada, porque não faz sentido a gente ter esse tipo de sistema e as pessoas não conseguirem analisar exatamente o que está acontecendo, quais são os números do que está acontecendo aqui, quem são os G-Reps, o que eles estão fazendo exatamente, não é? Porque senão fica como os sistemas tradicionais políticos que existem hoje, então não faz sentido, não é verdade? Então esse não é o propósito. O propósito de um sistema descentralizado também inclui a questão da transparência e que as pessoas consigam acompanhar isso de forma adequada e que faça sentido para elas, porque senão nós estamos voltando ao mesmo sistema e esse não é o objetivo. Então vocês vão ver oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de eventos, de educação, enfim, N oportunidades para aproveitar dentro do ecossistema, desde que você se envolva, estude, entenda o que está acontecendo, mas oportunidade não falta.
Se quiser continuar, Maria. Então aqui a gente tem um pouco da explicação do que é essa CIP 1694. Inclusive esse número 1694 é o ano de nascimento do Voltaire, então é uma homenagem. É um texto um pouco longo, eu acredito inclusive que já exista várias traduções para a língua portuguesa, para espanhol. E aí você pode se debruçar sobre esse texto. Como ele é mais técnico e mais difícil, é melhor você ler no seu próprio tempo, mas você sabe que isso existe e está explicando parte a parte. Olha lá, ó, nós vimos lá no app ações de governança. Aí aqui está explicando os tipos de ações de governança, tem a descrição ali para deixar bem claro para as pessoas. Quando a gente estava lá discutindo a Constituição, uma coisa que estava muito clara: todo mundo queria que toda informação fosse palatável para qualquer nível de pessoa. Porque às vezes a gente quer escrever bonito, quer escrever isso, quer escrever aquilo, e aí a gente acaba floreando as coisas e fica difícil para que pessoas mais simples possam entender. Quero que vocês... Estou falando isso, que às vezes as pessoas não sabem dos bastidores, não sabem o que a gente fez lá na Argentina, e é importante as pessoas saberem que isso, assim, é um trabalho de formiguinha, de comunidade, juntos, todos nós juntos, de todos os lugares do mundo, construímos isso. E eu acho que é interessante falar para vocês, e interessante também ensinar para vocês, porque a gente também pode usar os mesmos sistemas, nós também podemos melhorar os nossos governos. Inclusive, a Fundação Cardano foi contactada pelo pessoal do governo dos Estados Unidos a respeito de votação em blockchain. Então, não vai mais não vai mais ficar só... Quando eu cheguei aqui em 2017, era muito... Como que eu falo? Era muita paixão e tal, e não vai mais ficar na paixão. Essas tecnologias realmente vão ser usadas para diminuir orçamento público, diminuir despesa pública. Vamos supor, a Cardano tem lá o Atala Prisma. Não estou falando que é a melhor solução do mundo, só estou dando um exemplo. E aí o governo de um determinado estado gasta milhões expedindo identidade. Poxa, pode usar o sistema e diminuir essa oneração dos cofres públicos com determinados sistemas que a blockchain ou que a tecnologia, os dApps, podem revolucionar. E aí a gente sempre fala daquela questão, né? A Cardano ela foi construída para levar empoderamento para as extremidades. Porque o que acontece? Talvez você que está aqui assistindo agora, me ouvindo, falar para você que uma pessoa não tem identidade, você até daria risada. Você até falaria assim, mas como? Como que uma pessoa não tem identidade? Pois é, em países da África, em países muito pobres, o valor de uma identidade, o valor de uma certidão de nascimento são 2 meses de mantimento de casa, 1 mês de mantimento de casa. E ao invés dessas pessoas tirarem esses documentos, elas vão optar pela alimentação, que é o básico, e essas pessoas ficam ali, sempre à margem da sociedade, porque não conseguem provar que existem, não conseguem provar o quanto ganham, e esses sistemas que a gente está construindo pode permitir que essas pessoas tenham uma vida melhor, que elas sim se encaixem nessas finanças descentralizadas que a gente tanto fala, né? Eu falo em tantas lives, em tantos vídeos. É importante também frisar que esses sistemas têm também a capacidade de revolucionar áreas no planeta. Depois, se vocês quiserem pesquisar no Google, apenas olha, o pessoal está tokenizando carbono, tokenizando apartamento, carro. Outro dia eu vi um comercial no YouTube falando assim, o primeiro carro tokenizado do Brasil. Eu não aprofundei porque eu estava estudando outra coisa, mas eu achei, vamos tokenizar tudo agora. E isso, estou falando isso para vocês, eu estou mostrando que toda essa tecnologia que todo mundo está falando que Cardano não faz nada, não faz nada, não faz nada, foi construída ao redor desses anos, de 2017 para cá. Oi, Dani. Oi, tô ouvindo. Não, terminei. Você acha que eu tenho que complementar alguma coisa? Porque o que acontece? Eles são conectados, então a gente vai falar em algum momento nos Town Halls do futuro algumas coisas que a gente já falou aqui, porque daí isso fica fácil de vocês absorver. Eu sempre falo assim, não tenham medo de aprender, não tenham medo de ler. Às vezes parece desafiador que você não vai conseguir entender nunca, mas tenham paciência com vocês, aprendam um pouquinho por vez que a gente vai chegar lá e levar esse conhecimento para todas as camadas da sociedade. Esse foi o meu objetivo quando eu comecei aqui, e a gente está tentando fazer isso. Espero que vocês gostem.
Eu vou só fazer um adendo aqui com relação à governança que a Maria estava explicando, só para vocês entenderem um pouco melhor. Se puder deixar a tela, Maria. Nós temos pelo menos 3 instituições, tá, principais aqui na governança. Uma delas é o Comitê Constitucional, a outra são os GREPs e os outros são os SPOs, tá? O Comitê Constitucional vai avaliar a constitucionalidade das propostas que são colocadas ali. Esse Comitê Constitucional também foi eleito, tá? O que é interessante, quando a gente mostrou aqui na tela, por exemplo, moção de não confiança, tá? É interessante porque isso é um sistema muito parecido com o sistema parlamentar, tá? Tela, que nós temos hoje em alguns países. O que acontece? Se verificarem que os membros ou um membro do Comitê Constitucional não está agindo de forma adequada ou aconteceu alguma coisa estranha, tá? Os SPOs e os DREPs podem votar essa ação de não confiança, que pode desembocar na retirada dessa pessoa ou até mesmo do comitê inteiro desta posição, tá? Essas duas entidades, né, que a gente pode falar assim, tanto os SPOs quanto os GREPs, eles também podem simplesmente se juntar e decidir que não deve existir mais o Comitê Constitucional. Só um minuto, por favor. Então, eles têm essa possibilidade. Imagina só, é como se você tivesse o STF, tá? E os demais poderes pudessem se juntar. Exatamente, isso é o peso e contrapeso, tá? Pudessem se juntar e simplesmente por alguma razão que aconteceu, a comunidade acabou decidindo que essa instituição não deve mais existir, tá? Simplesmente isso pode acontecer. É fácil acontecer? Não é fácil, porque aí você precisa ter um peso muito grande de votos, tá? Então é mais para vocês entenderem aqui o funcionamento disso, tá? Mas pode continuar, Maria, aqui na apresentação. Então, essa que eu fale aqui dos tipos de action? Não, pode tipos de ação? Pode continuar. Então, e aí cada tipo de ação, ela muda uma coisa diferente ou ela interfere de uma forma diferente em termos... Sem imagem. Oi, desculpa. Então, cada tipo de ação, ela tem uma razão diferente de ser. E hoje, uma das mais importantes é essa aqui, ó, retirada do tesouro, né? Nós temos líderes na comunidade, pessoas que entendem e fazem cálculos financeiros, e eles sempre têm essa preocupação de que a gente não esvazie o tesouro para que ele possa existir, para que a blockchain continue funcionando. E isso é muito interessante para você também, porque vamos supor, você é um investidor e de repente não existe mais verba para continuar construindo e evoluindo. O que você tem, o seu ativo também perde o seu valor. E aqui eu falei um pouquinho, Dani, dos DREPs, as ações de governança. Aí tem os DREPs lá embaixo, que a gente... Aí tem a Constituição Cardano, aí vem e os DREPs, tem os DREPs que a gente falou para vocês que vocês delegam seu voto. Então, se você tiver na sua carteira, vai ter uma mensagem ali, não é uma mensagem de erro, é um aviso que você precisa escolher o seu DREP para que você possa fazer o resgate das recompensas. Então, você precisa da sua senha e assinar a transação. Se por acaso a sua carteira sumiu da frente da tela, que às vezes nós não olhamos a carteira todo dia, e aí às vezes a gente vai olhar e acontece da carteira não estar mais ali. Provavelmente houve uma atualização e você precisa de novo pedir a permissão para entrar e visualizar a sua carteira. Aí você precisa das palavras. No YouTube nós temos vídeo de como restaurar as palavras, de como criar as palavras,
Dani, tem vídeo de como a gente usa conectando na GovTool? Eu não lembro, a gente Sim, fez tem, no. tem na nosso Tem. YouTube, tem também no nosso Substack. Então, pessoal, tem todo o material para você se apoiar, para você não deixar de participar. Olha só, as pessoas falam assim: ah, mas eu não vou votar porque eu não estou sendo representado. Ah, eu não vou votar porque fulano não vai ganhar. Ah, eu não vou votar só porque fulano já ganhou. Não adianta a gente ficar sentado sem participar. Essa é uma oportunidade, uma blockchain que permite que você participe do desenvolvimento e das mudanças ao redor do mundo e o tempo todo. Porque, por exemplo, o Google faz lá um monte de regras, nunca pergunta pra gente se a gente concorda ou não. Ele só manda e a gente tem que concordar ou não, senão não usa o produto. E em blockchain é diferente, é onde todo mundo tem voz. É Esse isso, né? site aqui, Pronto. que nós estamos com ele aberto, é o site da Intersect. Para quem não sabe, a Intersect é uma organização de membros da Cardano. Isso já estava previsto que ia acontecer, mas vão surgir outras organizações de membros também, né, que podem ser submetidos para o próprio Isso. Tesouro, tá? Tem uma chamada Sigma. Isso, tem uma chamada Sigma, né? Mas outras vão surgir ao longo do tempo, né? Acho que você está envolvida em uma que muito possivelmente pode criar um focado nas mulheres blockchain, é isso, Maria? Se eu entendi errado? Tem uma. Que, desculpa. Se você está envolvida em um MBO de mulheres na blockchain, alguma coisa assim, para o futuro? Ah, então, quando eu estava na Argentina, várias pessoas me abordaram querendo construir um DAO, querendo construir alguma coisa para empoderar as mulheres e a economia, né? Mas o que que acontece? Quando nós voltamos da Argentina, a gente continua a discussão da Constituição, aí votamos, aí quando a gente pensou que estava tudo bem, já veio o budget e assim não parou ainda essa discussão, continua. Então, até que a comunidade fique um pouco mais tranquila, eu acredito que essa ideia não vai rolar, mas é uma coisa que a gente vê, eu venho conversando com uma pessoa aqui e ali, que são pessoas que já apresentaram valor na comunidade, que amam isso aqui, amam o que a gente faz tudo junto, e vai ser um prazer poder construir isso com o pessoal da comunidade, É, mas eu acho que é planos para o futuro. para quem não sabe, a gente ainda está nessa fase de aprovar o orçamento. A Maria fala budget, mas é o orçamento, tá? Então, nós estamos nessa fase ainda. Se vocês verificarem ali o Twitter, que o Twitter é onde tudo acontece, tá, gente? É onde as discussões acontecem, os debates, um falando o que tá achando, o que o outro acha também. Então, ali é realmente onde tudo acontece. Vale a pena também ficar de olho. Então, a gente ainda está nesse processo da aprovação do orçamento para que, por exemplo, o Intersect possa continuar a colocar editais, né, para financiar projetos, para financiar desenvolvimento. Outras entidades também vão poder surgir a partir disso. O próprio Catalyst depende do Tesouro também para dar continuidade. Então, por isso que nós estamos ainda nessa etapa aqui. Então, o Intersect é uma dessas organizações, nós fazemos parte também. Se vocês forem aqui nas últimas notícias, é interessante, uma das formas de vocês se envolverem, tá? Também é participar das eleições, mas para ser um candidato, como é que funciona na verdade? O Intersect, ele funciona com vários comitês, tá? Ano passado eu fui eleita para o comitê cívico. Então, vocês podem participar, mas aqui, para participar, vocês precisam se tornar membros, que é uma coisa assim irrisória, tá? De $10 por ano. Por esses $10, vocês conseguem participar dos financiamentos aqui, olha, aplicar para os editais, enfim, participar dessas votações. É praticamente irrisório pelo ganho que se pode ter com o envolvimento nessa organização de membros. Então, nós estamos nessa fase novamente de renovar parte das cadeiras que não foram votadas no ano passado. Então, ano passado foram votadas parte das cadeiras de cada um desses comitês e neste momento vamos votar nas cadeiras restantes, tá? Então, aqui vocês vão ver que tem até dia 11 de abril
para se inscrever como candidato, não é? E aí vocês vão ver cada data, não é? A preparação, vocês participam de Twitter Spaces para mostrar, para falar com as pessoas, tá? O resultado aqui exatamente vai sair dia 12 de maio e vocês conseguem ver quantas cadeiras tem nesse momento, tá? Para cada comitê. Então vocês veem aqui, ó, comitê de engajamento e marketing, comitê técnico, comitê de produto, comitê de orçamento, comitê cívico, que é onde eu estou. Então tem vários comitês, tá? Que vocês podem se eleger. O que é interessante, não é? Quanto mais você se envolve, mais você entende o sistema, também outras oportunidades surgem. A gente vê um envolvimento muito grande, tá? De outros países, né? Especialmente ali Estados Unidos, Europa, alguns outros países da América Latina, e nós queremos incentivar que mais pessoas aqui do Brasil participem, não é? Que sem dúvida nenhuma eu sei que vai ser um ganho muito grande e a gente quer ampliar essa participação e, claro, as oportunidades também. Se quiser Não só isso, né? Oi? Por exemplo, a gente tem a Cardano Foundation. Ela abriu um fundo, eu não sei se você viu, Dani, como se fosse um fundo de inovação para apoiar a startup. Então, às vezes, você não, o que você pode fazer, o que você quer desenvolver e tal, não tem nada a ver com a Intersect. Talvez o que vai te ajudar é como se fala? Esqueci a palavra em português. Partnership. É parceria. Uma parceria com a Cardano Foundation, ou às vezes até com a IoD, porque o Charles, ele é CEO da IoD, que desenvolve o código, a parte técnica, aí tem a Cardano Foundation, que é para cuidar do ecossistema, e aí tem a Interset, que vive ali entre os dois, fornecendo material educativo. Eles cuidaram de todo o processo educativo para a gente chegar até o final do processo onde foi criada a Constituição, e eles precisam continuar existindo, ou precisam existir instituições que promovam o crescimento contínuo do ecossistema. E tudo feito por pessoas da comunidade. Então, assim, você é apaixonado por Cardano, você adora Cardano, e você acha que você pode contribuir, é legal que você se aproxime. E tem um outro ponto que eu até ia falar, Maria, que você chegou a tocar um pouco sobre outros ecossistemas, não é? Um ponto daqui para frente não vai ser apenas essa paixão por Cardano. Daqui para frente se olha muito a interoperabilidade, né? Eu acho que isso está muito em voga, até as reuniões que o próprio Charles vem fazendo também, os projetos com Bitcoin, enfim, a interoperabilidade ela vem aí também com força porque é óbvio, né? Você ter essa integração entre ecossistemas e que você possa facilitar a vida dos usuários, isso se torna óbvio também, né? Ao longo do tempo. Porque na verdade vamos dizer assim, Bitcoin e Cardano são primos, assim como o Doge também, Litecoin, são tudo UTXO, não são EVMs, né? As blockchains são diferentes, as tecnologias, o livro de contas, é por isso que você tem que uma transação para cada coisa que você quer enviar, na outra você pode enviar várias na mesma transação. E aí teve agora vai ter uma interação, né? Tá aí para sair algumas notícias em maio, com esse projeto chamado BOS, que vai ter essa integração, e isso vai permitir que a liquidez que existe em Bitcoin possa vir para Cardano e beneficiar o ecossistema como um todo, né? Porque o maior problema de cripto é a liquidez. Você não pode ficar para a blockchain, ela já é surda e muda, que ela não conversa com o mundo real, e ela não pode também existir por si só. É muito importante essas interações, e todo mundo está vendo de uma forma muito positiva essa aproximação entre esses dois ecossistemas que são gigantes, né? A Maria chegou a falar sobre a IoD, a Fundação Cardano. Muita gente ainda acha que as chaves Gênesis ainda estão com essas instituições, e elas não estão mais. Lembre que nós já entramos na era Voltaire, né? As chaves Gênesis foram passadas para a comunidade, então não existe essa centralização mais, tá? De que tanto falavam. Agora não é mais assim, mudou, então vocês conseguem entender agora
qual é a lógica, não é, que está na Cardano, que é a governança descentralizada, que é essa questão da interoperabilidade, e tudo isso vai estar muito em voga esse ano, e claro, a escalabilidade também, não é, Maria? Porque a Maria também falou para vocês aqui lá no início sobre a Hydra. Então, são pontos extremamente importantes que vão se desdobrar ao longo desse ano, e quem estiver aqui, quem quiser colaborar, com certeza também vai ter boas oportunidades. Se vocês tiverem projetos também, já preparem, já vejam como funciona o Catalyst, tudo isso que a gente fala para vocês, Intersect e tudo mais, preparem, não é? Comecem a preparar, a entender para submeter. Não é? Posteriormente, com certeza vai ter algum town hall específico para isso, para falar sobre o Catalyst. Cada town hall, que vai ser uma vez por mês, tá? Vai ter um tema que vai ser abordado, especialmente aqui pela Maria, que vocês podem se preparar, né? E a gente vai lançar a agenda. Vocês já, aqui no link de inscrição do próprio Town Hall, né, vocês já conseguem ver quais serão as datas dos próximos, mas em breve a gente vai também publicar quais serão os temas que possivelmente serão abordados, que a ideia também é trazer algum convidado ou outro, mas no geral a gente vai apresentando aqui para vocês, e claro, tem os spaces que são temas gerais. Aqui no Town Hall, ele é para focar e para mergulhar no ecossistema Cardano, tá ok? Obrigada, Maria. Eu que agradeço o Átilo por estar aqui, agradeço o José, porque eu sei que é um esforço enorme você assistir um vídeo ou participar de um evento de 1 hora, mas eu espero que isso valha a pena para vocês e que vocês possam aproveitar isso de alguma forma. É tudo conhecimento e eu que agradeço vocês. Obrigada, até mais. Obrigado, pessoal. Show de bola o conteúdo aí. Obrigada, Átilo. Isso. Obrigada, José.